Seja bem-vindo ao podcast Papo de Cinema, programa oficial do portal papodecinema.com.br. Aqui a gente conversa sobre filmes, séries, festivais e tudo que movimenta o universo audiovisual. Prepare-se, porque o nosso Papo de Cinema já vai começar. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Papo de Cinema e hoje eu tô com dois grandes amigos, uma edição muito especial, a Sara Lira e o Lucas Salgado, grandes amigos, coleguinhas de festivais, coleguinha da crítica. Sara, um prazer estar aqui contigo. Prazer, amigos, estava com saudade de vocês, estou com saudade do Lucas também, tô doido para fofoca em dia, então só vamos. Não, gente, muito bom estar aqui com vocês, valeu aí pelo convite, vai ser bem legal. Como eu disse, faz tempo, a gente aqui no podcast Papo de Cinema, volta e meia a gente convida pessoas novas aqui, que nunca tiveram participando, colegas, críticos, às vezes realizadores e tal, e a gente chama assim para participar do bate-papo, e há tempo eu tava pensando, puxa, eu tenho que marcar um programa com o Lucas, mas não só o Lucas, a Sara tem que estar junto, o Lucas e a Sara, e por que isso? Porque a gente formou um círculo, eu vou dividir com os nossos espectadores, com os nossos ouvintes, a gente teve um círculo afetuoso durante a pandemia. Nós tínhamos um cineclube online, era eu, Lucas e Sara se encontrando todas as semanas para ver muitos filmes muito bacanas, né? Ter recordações boas daqueles momentos, né? É verdade, a gente viu muito filme bom na pandemia. E a gente se reunia ainda para trocar ideia no Zoom, porque ninguém podia socializar, né? Ninguém podia socializar, tava todo mundo trancado nas suas casinhas, todos o dia da marmota, né? Todos os dias iguais. É verdade. E antes disso, a gente já tinha um breve histórico de festivais, que a gente conheceu no Festival de Vitória, não foi? Nós três, o grupinho. De Vitória, e depois a gente teve em Brasília também, né? E São Paulo. Brasília e São Paulo. Brasília, Vitória, Brasília e São Paulo, exatamente. A gente teve um circuito. E assim, o Lucas, para você saber, eu tô em Porto Alegre, o Lucas tá no Rio de Janeiro, a Sara tá no Rio também, mas é de Goiás, né, Sara? Eu sou do mundo, Roberto. Eu sou paraense, criada em Goiânia, moro no Rio, mas agora eu tô em Petrópolis, na verdade. E a última vez que a gente se viu foi em São Paulo, né? Foi. O que era mesmo que a gente tava fazendo lá? Nem Uma lembro. cidadã do mundo, é uma cidadã do mundo, gente, é impressionante. E eu tava tempos pensando da gente se reunir de novo nesses nossos encontros, e quem entregou um motivo de bandeja para nós, foi esse aqui que está conosco, Lucas Salgado. Lucas, que iniciativa foi essa de falar com realizadores do Brasil, de todos os cantos, para eleger os 50 melhores filmes brasileiros do século XXI? De onde surgiu essa ideia, Lucas? Foi um desafio aí nesses últimos meses. Agora em julho, né, a gente teve as comemorações do centenário do Globo, e a gente recebeu a missão de assim, pensar algumas pautas fora do dia a dia, algumas pautas mais nobres, assim, alguns desafios. E a gente vinha pensando em algumas listas, a gente chegou a pensar numa lista geral, assim, ou numa lista de todos os tempos, numa lista contando filmes internacionais também. Mas a gente viu também, o New York Times acabou soltando uma lista de filmes do mundo inteiro, né? E a gente acabou pensando, não, vamos fazer só do Brasil, pode ser uma coisa legal, assim. E aí a decisão de ouvir cineastas foi algo bem rápido, assim, na ideia de pensar, a gente já tem associações de críticos, pesquisadores que já têm suas listas, e a gente mesmo, eu e o Roberto, a gente faz parte da Abracine, a gente tem uma série de publicações de listas de melhores filmes brasileiros, de melhores documentários, e eu pensei que talvez faltasse uma lista dos cineastas, né, dos diretores. A gente ficou pensando se chamava ator também, aquela coisa de pensar um recorte, mas acabamos ficando nos diretores mesmo. E aí a gente vai conversar, porque foi um trabalho árduo aí de alguns meses, assim, 2 meses, eu acho, conversando com muita gente para reunir. Bom, deixa eu fazer as devidas apresentações, né? Que eu bem que já me atropelei aqui tudo. Nós todos somos jornalistas, críticos de cinema. O Lucas é repórter e crítico de cinema do jornal O Globo, que foi quem fez essa lista e publicou, né, essa lista aí durante 2 meses trabalhando e contatando todos esses realizadores para chegar aos 50 melhores filmes do século XXI, ou seja, de 2001 em diante, né? Nem 2000 entrou, né? 2001 em diante. A gente deu uma trapaceada, a gente aceitou 2000, sabe? Entrou 2000? Entrou 2000, porque assim, acaba que as pessoas confundem muito. Tinha gente querendo colocar até a Central do Brasil. Por que não entrou a Central do Brasil? Eu queria saber por que a Central do Brasil não entrou. Pra roubar, né?
Foi o filme mais pedido, assim, foi impressionante. E agora, acompanhando a repercussão também, os comentários de todo mundo, você vê nas redes sociais, não, mas faltou Central do Brasil. Então já começa avisando gente Central do Brasil. Claro que estaria numa lista de melhores, mas não entra nesse recorte do século, né? Então acabou de fora. Bom, e a Sara, que está aqui também com a gente, a Sara hoje está do outro lado da janelinha, né, da telinha. A Sara hoje trabalha na Palavra, assessoria de imprensa. Ela atende esses cineastas, esses realizadores, muito como clientes, e também está sempre negociando pautas tal, com os críticos e tudo. Então ela está sempre aí com os jornalistas. Hoje mesmo, quando a gente estava negociando, a gente estava conversando assim por WhatsApp, marcando nosso horário aqui desse bate-papo e tal, a Sara está dizendo, gente, eu estou aqui numa reunião, eu estou com um diretor, vai ter um filme e tal. Sara, é fácil lidar com esse tipo de gente? Cineastas são mais fáceis do que os críticos. Olha! Porque assim, os cineastas são, né, os meus clientes, aí eu tenho que bater lá na porta do jornalista e falar, olha, você não quer dar uma matéria do meu cliente? E assim, a receptividade nem sempre vem, né? Então é um desafio lidar com os jornalistas também. Mas, falando especificamente dos cineastas, já que esse é o recorte do Lucas também, varia muito. No geral, eu nunca tive problema, assim, com os meus clientes. Eu sempre acabo estando em projetos que realmente me empolgam e são pessoas que eu admiro e gosto, então eu nunca tive grandes problemas, não. Eu gosto de lidar com eles, eu gosto de ser babá deles. E quando o Lucas divulgou a lista, tu foi correndo lá olhar quais filmes que tu já trabalhou estavam na lista, ou nesse momento estava batendo, deixou a assessora de lado e foi só na curiosidade? Até porque eu comecei a trabalhar com assessoria tem pouco tempo, assim, relativamente pouco, né? Assim, parar para pensar que eu estou no mercado aí já há uns mais de 10 anos, tem uns 2 anos e meio que eu trabalho com assessoria. Então, não tem nenhum filme meu aqui na lista, então não há nenhum conflito de interesse. Mas eu fui olhar porque eu queria saber, né, quais eram os filmes, e eu achei que a lista ficou bem representativa. Isso, a gente vai esmiuçar melhor a lista, falar principalmente do top 10, que é aqueles consensos, né, absolutos e tal, mas uma coisa que eu posso adiantar de início, já partindo aí para o 50º lugar, Lucas, me impressionou entrar 2 filmes bem recentes, né, que é O Homem com H, que ficou em 50, e Humanas, que para mim é um dos melhores filmes aí dessa última temporada. Não, isso foi bem impressionante, né, e é claro, aí a gente pensando no recorte do ano passado para cá, entra Ainda Estou Aqui também, que era algo muito esperado, né. Eu acho que tem um pouco desse impacto muito próximo, né, das pessoas de terem visto recentemente, talvez terem guardado esses filmes. Eu acho que talvez entrassem de qualquer forma, mas são alguns dos filmes ainda a gente não tem essa distância temporal que a gente tem de outros, né? Mas a gente teve alguns outros filmes de 2024 para cá que quase entraram, como Esta Outra Vez, por exemplo. Foi um filme que recebeu alguns votos, eu achei em algum momento que fosse entrar, e se entrasse também, acho que estaria super bem representado também, que é um filmaço. Não, um filmaço, grande vencedor do Festival de Gramado ano passado, um filme que teve uma repercussão maravilhosa. Eu também senti falta do Oeste, mas eu confesso que eu amo Humanas. Humanas, para mim, na verdade, é um filme que teve as suas primeiras exibições em 2024, né? Estreando no Festival de Veneza, eu assisti na Mostra de São Paulo. É um filme que quando eu vi ali, eu disse, que bacana, que legal que entrou Humanas, que as pessoas lembraram. Porque é um filme que, não, apesar de super elogiado internacionalmente, e percorreu uma carreira muito similar com o Ainda Estou Aqui, ao menos nos primeiros eventos, primeiros festivais. Foi um filme que, quando chegou no cinema, não gerou tanto barulho, né? Ele foi um pouco prejudicado também por esse volume super excessivo que a gente tem, e essa coisa no cinema que hoje em dia é difícil, né? A gente não tem muito espaço, apesar de já estar melhorando um pouco com a volta da cota de tela, mas a gente não tem muito espaço para o boca a boca ainda, né? Você vê os filmes, eles acabam, se na primeira semana eles não performam super bem, eles acabam cortados assim, sem dó mesmo, e muitas vezes até quando eles vão bem, eles acabam perdendo muitas salas. Manas acabou não tendo uma super trajetória no circuito, mas foi um filme que marcou muitas pessoas, assim, eu acho que com mérito, né, um grande trabalho ali da Mariana Brennan, é um filmaço mesmo. Eu não quero entrar em muitos detalhes nisso, mas eu preciso dizer para vocês que eu estou numa fase da minha vida que eu preciso fazer muitas consultas médicas, muitos exames, muitos check-ups, e é muito...
Tá assim? Já tô nesse nível, Sara, tá difícil. Tô marcando assim, cardiologista, vascular, ortopedia, é tudo, eu tô indo todo. Mas o mais curioso é que isso também deve acontecer com vocês, é que quando a gente é apresentado para uma pessoa nova e começa aquele bate-papinho, né, de apresentação, aquela coisa, e lá pela diz, aí tu trabalha com o quê? E daí tu responde, eu sou crítico de cinema. Daí os olhinhos da outra pessoa chega a brilhar, né? Eu assim, crítico de cinema, me diz o que tem de bom passando. E já veio com esse negócio. E eu me lembro que teve umas 2, 3 ocasiões, eu lidando com médicos, principalmente, e quando eu menciono de cinema brasileiro, as pessoas vão direto, ainda Estou Aqui é bom mesmo, né? Mereceu o Oscar, valeu. Uhum. E que outro filme brasileiro tem? Como se só existisse o Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui tá na lista, tá super bem pontuado na lista, o Lucas vai falar sobre isso. Só que realmente é muito filme sendo lançado a toda hora e não tem espaço para todo mundo ver esses filmes. E falando um pouco da experiência de assessoria, é um desafio até para a gente vender esses filmes como divulgação para os jornalistas, entrevista, oferecer set. Não tem, assim, tá todo mundo sobrecarregado, né? E eu até entendo que a fixação dos jornalistas por listas, né? Acho que não só dos jornalistas, mas a gente está numa era em que existe muita informação e uma necessidade de organizar essas informações, né? De resumir, de certa forma. E eu acho que a lista ela é atraente por isso. Mas é isso, é a necessidade de organizar um volume muito grande de algo. Então, inevitavelmente, algumas coisas vão passar. Mas, por isso que eu falei, eu não vou dizer que a lista é boa, é ruim. Eu acho que ela é uma lista representativa. Porque, de fato, quando você olha o top 10 e o top 50, são filmes que não só são bons, eles tiveram trajetórias muito específicas, muito, né? Se você pensar em Estou Aqui, é um caso completamente atípico, até porque tem uma dinastia ali das Fernandas, o Walter Salles, sabe, Globo. Então, assim, é um projeto que já nasceu grande. É difícil, é diferente do filme que começa a se tornar popular depois que ele já está ali em fase de divulgação e as pessoas começam a comentar no boca a boca e aí ganha ali um espaço no coração das pessoas, mas não chega, né? Não chega para a massa. Não tem como. Na semana passada, a gente estava comentando, tinha 7 longas brasileiros estreando comercialmente. É muita coisa. E não tem... Lucas, tu que está numa redação de um grande jornal, o Papo de Cinema é um veículo digital, o Globo é um veículo impresso. Não tem como a gente abrir espaço para tudo, né? É complicado, né? Porque a gente vem ainda... Eu acho que ainda dá para falar um pouco, esse volume já é grande das coisas que estão saindo agora, mas a gente também vem de um represamento aí dos filmes da pandemia ainda, né? De reflexo ainda dos cinemas em 2020 e 2021 e um pouco de 22 ali, né? Que ficaram boa parte dos cinemas fechados, e esses filmes, ou por participar de editais, ou por outras regras do tipo, eles têm o lançamento obrigatório no cinema, sabe? Então eles estão sempre tentando ali uma vaguinha. Então tem filmes que até o próprio realizador sabe que ele vai ter uma semana ali e é ruim, mas é um desafio aí posto por esse novo mundo, né? Porque a digitalização também fez a produção audiovisual crescer muito, né? A gente pesquisando para essa lista, eu vi que de 2000 para cá foram quase 2.500 filmes brasileiros lançados, sabe? É muita coisa. Muita coisa. Tudo lançado em circuito. Muitos não conseguiram ter os seus espaços, muitos ali foram se destacar mais em festival do que em circuito, né? Mas eu acho que o mais legal é valorizar também o volume de bons trabalhos e bons filmes que a gente tem, né? Na lista, em posições que depois a gente pode citar melhor, a Sara falou da dinastia das Fernandas, né? E a gente teve também da Fernanda Montenegro, tem o Alto da Compadecida, tem ali também A Vida Invisível, né? Também está ali citado. Da Fernanda Torres, a gente tem o Saneamento Básico, que é um filme também delicioso, que entrou. Só que é curioso. Agora, citando o Walter Salles, eu achei curioso isso, porque eu até estava discutindo com um amigo sobre a lista. A performance do Ainda Estou Aqui foi tão boa que eu acho que fizeram as pessoas se lembrar do Abril Despedaçado, né? Que ficou lá nas últimas posições, mas entrou. Porque era capaz de nem citarem o Walter se não tivesse o Ainda Estou Aqui, né? Não, sim. É um pouco... É aquela coisa, né? Na dinâmica, a gente pediu para os diretores escolherem 10 filmes, né? Cada diretor, foram 117 diretores que a gente ouviu, e cada um tinha que escolher 10. Então, como é um volume pequeno, a gente sempre via que a maioria
quando ia citar um diretor, citava um filme só de um diretor, sabe? Então acaba que a maioria citava o Ainda Estou Aqui do Walter, até por ser o mais próximo. Mas foi legal ver alguns votos de Abril Despedaçado. Até Linha de Passe também recebeu alguns, mas acabou não entrando, assim. Se eu não me engano, o diretor mais citado é o Kleber, né? O Kleber Mendonça Filho. Não, é o Karim. É o Karim, foi o que entrou? É o Karim. Porque o Karim, ele tem o Madame Satã, né, que entrou ali na, eu acho que 8ª posição. O Céu de Sueli. O Céu de Sueli, o Vida Invisível, e ele tem a codireção com o Marcelo Gomes, né, no Viagem Porque Preciso. É verdade. E o meu favorito não entrou. Cadê o Praia do Futuro? Onde foi parar o Praia do Futuro? Que pra mim é o melhor dele. Poxa, eu não lembro de voto pra Praia do Futuro, viu? Sendo bem justa dessa. Sara, vamos acabar por aqui essa conversa. Já fiquei triste. Acho que já deu, né? Gente, nós vamos fazer um breve intervalo agora. O papo tá muito bom, mas agora a gente vai esmiuçar mesmo a lista. Vamos falar dos rankings, vamos falar dos primeiros colocados, aqueles filmes que quase entraram. O Lucas já falou aí de alguns aí, que quase citou algumas coisinhas, umas fofocas de bastidores. Segundo bloco, a gente volta para falar mais sobre os 50 melhores filmes brasileiros do século XXI. Espera aí que a gente já volta. Olá pessoal, eu sou Vitor Hugo Furtado, um dos jornalistas do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu tô aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Estamos de volta com o podcast Papo de Cinema sobre os 50 melhores filmes brasileiros do século XXI. Século XXI que começou em 2000, é um século XXI meio picareta esse do Globo, né, Lucas Salgado? Como é que é isso? É um golpezinho aí, né, só para facilitar a escolha das pessoas e também todo mundo fica sempre nessa dúvida. A gente resolveu simplificar e não problematizar, sabe? Porque o tanto de reclamação que a gente ia receber pela ausência de O Alto da Compadecida, sabe? Uhum. Não vale a precisão científica. O Alto da Compadecida. Tá reclamando que não teve Central do Brasil, então não sei não, hein? Não, mas... essa visão elástica do século é por causa do Alto da Compadecida, é isso? Não foi algo pensado, não, mas foi mais para facilitar as pessoas, né? Lucas, foram quantos cineastas entrevistados? Foram 117 cineastas. 117 cineastas. E é curioso porque, assim, é realizador, mesmo que seja mais conhecido como ator ou como atriz e tal, você já realizou um filme e vocês entrevistaram, né? Isso, a gente pensou nesse recorte de pessoas que dirigiram, né? Ali tem nomes que tem as trajetórias mais vinculadas à atuação, né? Como o Lázaro Ramos, o Selton Mello, o Alejandro Leal, né? Gianni Massaro também, que dirigiu um filme. Mas é isso, o foco foi bem direção mesmo. Quem tinha ali pelo menos uma direção a gente estava chamando. Sara, eu olhei aqui no top 10, que nós vamos começar a esmiuçar, só vi 2 mulheres realizadoras nessa lista. Tem pouca mulher aqui nessa lista, hein, Sara? Não, mas eu entendo, né, gente? Porque assim, não é que tem pouca mulher fazendo filme, mas comparativamente, né? Então é isso, a lista vai refletir isso também. Tomara que daqui, sei lá, quantos anos falta para o próximo século? 75? É uma conta até bem fácil. 74, né? 74. Não, mas dependendo da elástica, vai até. O Lucas põe uns anos a mais aí, depois na conta. Mas eu recebi essa reclamação, viu, de gente falando, não, ainda falta 75 anos para terminar o século. Eu não garanto, eu acho que eu não vou estar aqui para. Mas daí tu podia marcar com esse realizador, né, Lucas? Daí a gente se encontra daqui a 75 anos, então, e fala da lista do século completo. Lucas, teve um ano. Fala, Sara. Eu queria perguntar para o Lucas como é que está sendo a repercussão, porque
Assim, eu acompanhei de perto a trajetória do Lucas com a matéria, porque eu sou amiga dele, mas então, obviamente, eu ia repercutir isso repercute para mim, para as pessoas tão próximas, né? Mas eu também acho que teve uma repercussãozinha, assim, né? Eu vi que outros sites publicaram, sites grandes, e tem muita gente engajada ali nos comentários, como o Lucas falou, todo mundo meio querendo dar um pitaco, e os críticos também, muita gente parabenizando, muita gente questionando também. Aí eu queria saber como é que tá sendo, foi bom, foi ruim, que tá rolando essa repercussão aí da matéria? Ah, legal. Não, tem sido muito legal, sabe? É claro, quando a gente faz lista, a gente já sabe que as pessoas vão discordar, que vai ter muita gente falando, tem que entrar tal filme, tem que entrar é, tal outro filme, mas assim, a grande maioria das reações tem sido positivas, assim, tem sido legal ver que os diretores que participaram também, muitos estão compartilhando, que ficaram felizes com a lista, assim, porque o objetivo mais também do que ser uma lista definitiva dos melhores filmes brasileiros do século também dar visibilidade a esses filmes, dar visibilidade ao cinema nacional. A gente vê ainda, né, muito preconceito ao cinema nacional, muita gente, existem 3 filmes nacionais. Não, a gente tem um volume muito grande de filmes sendo produzidos foi meio juntar esse clima de festa, né? A gente está num ano muito positivo, né? De Ainda Estou Aqui no Oscar, de O Último Azul em Berlim, de O Agente Secreto em Cannes, né? Então, aproveitar esse clima de festa para celebrar o cinema brasileiro. E é isso, alguns veículos de imprensa divulgaram a lista, tem sido legal, muitos realizadores também compartilharam, eu vi produtoras também que tiveram seus filmes citados, filmes de plástico, por exemplo, né, de Minas, foi uma coisa legal na lista. Eu teve uma representação super significativa ali, com 3 filmes, né? Eles divulgaram, assim, ficaram felizes de estarem representados. Então, é legal ver que repercutindo não só na imprensa, mas também no próprio meio, na própria indústria, né? Bom, gente, vamos falar do top 10 aqui, então. A gente, né, eu falei de realizadoras femininas, a gente teve a Laís Bodansky em 10º lugar com O Bicho de 7 Cabeças, e tem a Ana Mulaert em 4º com O Que Horas Ela Volta. Da Filmes de Plástico, que o Lucas mencionou agora, tem o Marte 1 em 9º lugar, o filme do Gabriel Martins. A gente, 2 filmes lindos do Eduardo Coutinho nessa lista, né? O saudoso Eduardo Coutinho, com Jogo de Cena em 7º e Edifício Master em 5º. O Carinha Nus, que a gente mencionou, né? Tá em 6º lugar com Madame Satã. O Marcelo Gomes em 8º com Cinema Aspirina e Urubus. O Kleber Mendonça, poxa, o melhor foi o Som ao Redor, bacana, muito legal. Ainda Estou Aqui em 2º, claro, vencedor do Oscar e tal. E em 1º lugar, Cidade de Deus. Em certo grau é meio surpreendente esse 1º lugar, ou não? Vocês achavam desde o princípio que Cidade de Deus ia levar o ouro, Lucas? Olha, te dizer que quase não teve disputa, assim, sabe? Nossa. Foi um filme que desde o início, assim, estava ali na primeira posição e foi de longe, assim, o mais votado. Eu acho curioso, eu acho que pode se discutir Cidade de Deus também, não tem problema nenhum, mas eu sinto que muitas vezes as pessoas não têm noção do tamanho de Cidade de Deus para o cinema brasileiro, para o audiovisual nacional, sabe? Eu faço muita... Não só no Brasil, como no exterior, né? No exterior, isso que eu ia falar. Eu entrevisto alguns realizadores de estrangeiros, e sempre que a gente vai falar de filme nacional, a referência deles é Cidade de Deus. E eu já peguei diretor de falar que foi o filme que mudou a vida dele, que fez ele querer ser cineasta. O diretor de Flow, sabe, a animação que ganhou o Oscar agora, falou que foi um filme que transformou a vida dele. E é bem interessante isso, assim, as pessoas têm a força de Cidade de Deus no mundo, assim, é muito impactante, assim, e é difícil imaginar, assim, que a gente estaria vivendo esse momento que a gente vive hoje sem um filme como Cidade de Deus. Eu acho bacana isso que a Sara comentou da gente saber da repercussão. Aliás, é um dos motivos da gente estar aqui conversando aqui no Papo de Cinema sobre essa lista, também repercutindo ela, porque gerou muito comentário, todo mundo falando. Só que eu acho que também teve críticas, né, Lucas? Também teve gente reclamando, faltou isso, faltou aquilo. Teve muito hate essa lista? Como é que foi isso?
Ah, teve, sabe? Você vê nas redes sociais, vai ter aquele pessoal. Eu vi que teve um que postou, compartilhou uma lista que ele fez no Letterboxd e falou: essa é a lista correta de melhores 50 A filmes, sabe? definitiva. Pois é, mas assim, então, eu não tenho ego suficiente de fazer a minha lista de 50 e falar que é correta, sabe? Então, por isso que eu escolhi mais de 100 diretores e eles votaram. Então, eu acho que tem essa coisa também de ser a indústria falando dela mesmo, sabe? É um reflexo desses cineastas. A gente procurou uma lista bem diversa, assim, sabe? Você falou da presença feminina, eu não lembro ao certo, mas mulheres foram cerca de 40% de votantes. E eu acho que de filmes eu não lembro agora quanto que foi. Eu acho que foi cerca de 30, não sei se. Eu citei aqui o Que Horas Ela Volta e o Bicho de Sete Cabeças, está na lista, mas a gente comentou antes do Manas também, da Mariana Brennan também. Então, ou seja, tem filmes de mulheres sim, envolvidos. Isso é muito bacana. E muitas codireções também, né? A gente. Própria Cidade de Deus é codirigido pela Katia Lond, sabe? Exato. Então a gente tem a presença de muitas cineastas, assim, e é claro, é um reflexo também do que é o cinema brasileiro, sabe? Ele ainda é majoritariamente feito por homens e por mulheres, mas eu acho que, por exemplo, se a gente fosse fazer uma lista de melhores filmes do século XX, a gente teria um volume menor de filmes de mulheres, com certeza. Volume menor eu lembrei outro de realizadores negros. Eu lembrei outro era um hotel Cambridge também. Tem, né? Helene Café, tá na lista. Um filme maravilhoso. Esse foi uma surpresa que eu vi assim. João Cambridge entrou, que filme lindo, que bacana. Pedágio entrou também, da Carol. Exato. Tivemos alguns filmes ali. O Mato Seco em Chamas, né, que é do Ardelei, mas da Joana ali. Sara, vamos jogar nosso hate aqui agora. O que tu sentiu falta nessa lista? Aproveita esse momento. É o teu momento, Sara. O que tu reclamou? No top 10 ou no top 50? No top 50. Vamos espalhar assim, porque no top 10 tem muito para reclamar. Mas não, o top 10 tá bonito. Tá bonito o top 10. Mas no top 50. Eu senti falta do Domésticas, que é um filme que eu gosto muito. No Coração do Mundo é um filme relativamente recente, que eu gosto muito também, não. Sim, porque da filmes de plástico entrou Ela Volta na Quinta, o Temporada e o Martil, né? Eu também, no Coração do Mundo, teria entrado certo. No Coração do Mundo teve votos, mas eu acho que não teve muito, não. O que quase entrou também foi O Dia que Te Conheci também. Quase que o André Novaes teve 3 filmes na lista, assim. O Dia que Te Conheci é uma delícia de filme. Pois é. Um que eu senti falta, que é um documentário que eu gosto muito, é Divinas Divas. Que acho que podia, no top 50 ali, podia estar, filme de mulher. Da Leandra, né? Dirigido pela Leandra Leal. E você, Robledo? Fala aí. Eu vou ser um pouco bairrista, né? Cadê o homem que copiava nessa lista, gente? Tudo bem, eu sei que o povo adora Saneamento Básico, teve o relançamento, o Jorge Furtado está representado. Aliás, eu acho que é o único longa gaúcho, né? Que está nessa lista. Poxa, gente. Sei. Cadê Rifle? Cadê Castanha? Cadê Beira-Mar? Cadê Beira-Mar? Cadê Tita Bruno? Tá faltando filme gaúcho aí, gente. Mas tudo bem. Tá, o Saneamento Básico ali tá bonito. Agora eu vou falar um filme que eu amo de paixão, um filme que eu gosto demais. E o Lucas já me disse que eu acho que nem voto teve. Gente, cadê Benzinho? Pô, Benzinho teve voto. Teve voto. Pô, Benzinho é lindo demais. Benzinho e outro filme de mulher agora. Como Nossos Pais, da Laís. Tinha que ter Como Nossos Pais também, gente. O que você diz sobre isso, Lucas Salgado? O Lucas Camudo tá ali, ó. Não quero revelar mas muito. É difícil mesmo, porque eu mesmo, vendo esse tanto de lista, eu volta e meia eu parava para pensar como seria a minha lista, né? E eu não conseguia fechar um 10 fácil, não. Mas é isso, é difícil. Tivemos alguns filmes assim que quase entraram. Assim, você falou do Como Nossos Pais, um filme que eu amo também, que acabou ficando de fora, foi Durval Discos, da Ana Mui Laerte, sabe? Sertânia é um filme que eu gosto muito, que assim, acho que poderia entrar, acabou ficando de fora. E se vamos falar do Ceará, tem um outro filme que eu e a Sara fizemos campanha para entrar, né, Sara? Pacarrete. Onde estava? Onde está? Do que se alimenta? Onde vive? Cadê Pacarrete, Lucas? Do Pacarrete.
O Pacarrete parece que bateu na trave, né? Foi dos que bateu na trave, assim, ficou muito perto. Pacarrete, Durval Discos, Oeste outra vez, foram assim filmes que por alguns instantes estavam na lista, depois saíram, assim, foi assim, bem próximo mesmo. Mas eu acho interessante... seria super merecido, é um filme que eu acho incrível também. Sabe uma coisa que eu acho? Que se tivesse uma lista, assim, de... Quantos filmes você falou que eram? 2.500. Mas, sei lá, digamos que fosse uma lista, assim, de 500 filmes, e eles pudessem olhar e consultar, também ia ter muita coisa, assim, que eles iam, é verdade, esse aqui vai entrar. E isso, voltando à sua pergunta sobre se eu achava que Cidade de Deus ia ganhar, eu achava, porque é isso, é o filme que vai ser sempre mais lembrado, assim, nacionalmente, internacionalmente, ele tem toda a validação do exterior, né, que ainda é muito importante assim, para o brasileiro, que, tipo, o filme chegou no Oscar. Então, assim, eu já imaginava, e depois o Lucas falou que realmente não ia ter muita concorrência, sabe? E uma coisa que o Fernando Meirelles falou na matéria, né, pô, se essa lista fosse amanhã, ela provavelmente ia mudar a minha lista, né, falando da lista dele. E é isso, assim, o filme é muito de época, né? Claro. Não é só de uma percepção, assim, terminada da coisa, assim, você revisita os filmes e as coisas mudam. Então, eu acho que é uma lista representativa de tudo, do momento, do cinema, de todas as complexidades, mas é isso. Nem sei o que eu estava falando mesmo. Mas, Sara, o que eu mencionei em relação ao Cidade de Deus é que eu acho que é importante a gente estar pontuando isso, que essa é uma lista feita por quem faz cinema, né? São os realizadores. Porque sim. Se fosse uma lista, daí vocês podem também falar das impressões de vocês. Eu tenho para comigo que se fosse uma lista feita por críticos, eu não sei se Cidade de Deus ia aparecer em primeiro lugar. Eu já tenho minhas dúvidas, já fico assim, porque tem muita gente que chama o filme de publicitário, que é muito estiloso. Então tem críticas que o filme gera assim também, e que talvez não seria tão óbvio, talvez até ficasse em primeiro, como o Lucas diz, mas talvez não tão folgado como foi, né? Mas teve uma questão também que eu esqueci de falar. O filme tinha acabado de aparecer naquela lista do New York Times, né? Então, tem a coisa do ser lembrado por isso também, porque a matéria repercutiu muito, né? E vários portais, veículos reproduziram. E aí eu acho que eu também fiquei com essa ideia de que, como Cidade de Deus acabou de receber toda essa propaganda, né? Tipo, o filme brasileiro na lista, e tarará, era New York Times, eu achei que isso ia acabar fazendo uma campanha, sabe, ali orgânica para o filme ficar em primeiro. Faz sentido, faz sentido. E outra coisa também de abrir espaço é uma coisa que o Lucas mencionou antes, que é o fato de quando as pessoas estavam fazendo as suas listas, eu acho que muitas, a não ser que era meio incontornável, tentar evitar repetir realizadores, né? Por isso que a gente vê que o Jorge Furtado com um só, Laís Bodansky com um só, Ana Mulaert com um só, meio que procurando evitar, né? A gente divulgou também algumas listas individuais, né? Tem lá no site do Globo, quem quiser ver. Mas é isso, era muito raro, assim. Eu lembro que alguns colocaram 2 do Coutinho, assim. Se não me engano, o Antônio Pitanga é o maior fã de Kleber Mendonça Filho que a gente tem no Brasil, que ele citou 3 filmes do Kleber. Mas a maioria é isso, eles votavam em um do Coutinho ou em Edifício Master ou Jogo de Cena. A gente viu assim, por isso que eu achei bem legal os 2 entrarem no top 10, porque os 2 tiveram um volume muito grande de votos, assim. E Lucas, para a gente já encaminhando para o nosso encerramento, deixa eu te fazer uma outra pergunta. A gente sempre fala de uma dicotomia entre público e crítica, né? Diz, se o crítico gostou, o público não vai gostar, etc. Tal. E dos nossos campeões de público, eu vi que em primeiro lugar está o Cidade de Deus, que fez mais de 3 milhões de espectadores. A gente tem ali Carandiru, que me espantou também. Carandiru ter entrado na lista, porque é um filme que não foi tão bem recebido. Parece que é um filme que está sendo recuperado com o tempo, né? O filme fez mais de 5 milhões. Mas assim, Minha Mãe é uma Peça, mais comédias. Esses filmes não foram citados? Como é que foi nos bastidores a relação com filmes que foram ou aqueles filmes religiosos, né? Os 10 Mandamentos e Nada Esses filmes tiveram alguma repercussão? Esses filmes que se comunicam muito com o público? Não, acho que ali de blockbuster são esses que a gente citou, né? O Cidade de Deus, o Ainda Estou Aqui, né? Um filme que fez quase 6 milhões de espectadores. O Alto da Compadecida. O Saneamento é uma comédia, mas não é uma comédia assim, que foi um sucesso de público. Mas eu acho que foram esses, assim. O Minha Mãe é uma Peça chegou a ter alguns votos, assim.
Mas, de regra, esses grandes blockbusters, assim, acabaram ficando de fora, assim, da escolha dos realizadores. E olha que a gente também chamou gente bem da indústria, assim, gente que faz comédia, gente que faz filme religioso, a lista, assim, é bem, bem ampla de diretores convidados. Mas acho que se eu fosse você, também recebeu alguns votos. Mas Legal. Acabou não entrando. As Maravilha. comédias não tiveram super presença na lista. Mas é isso a gente nota que é uma diferença, inclusive, na reação do público, né? A gente vê muita gente que comenta nas redes sentindo falta de um filme como Minha Mãe é uma Peça, né? Que é um fenômeno. Não, assim, outro filme também, eu acho que Dois Filhos de Francisco entrou também, né? Dois Filhos de Francisco. Que também foi um... Né? Sim. E é super representativo, inclusive como o filme que está em 50º, né, que é O Homem com H, que são as cinebiografias musicais, né, que também é uma corrente do cinema brasileiro muito forte, né? Não, com certeza. É um filão aí super popular e claro que ia estar presente. Dois Filhos de Francisco, inclusive, me surpreendeu, assim. Eu achei que pudesse entrar na lista, mas ele aparece, assim, numa posição bem boa ali no meio, né? Legal. Eu acho que Carandiru também tá ali no meio, assim, eu achei que fosse ficar um pouco para baixo. Já a Tropa de Elite, esse também é um fenômeno de público, né? O primeiro nem tanto, mas... Sim. Mas por causa Os dois de tudo entraram que ou só rolou, o primeiro? Né? Só o primeiro entrou. Só o primeiro. Mas e o segundo que as que fez pessoas mais reclamam público, né? muito de não estar no top 10, por exemplo. Sim. As pessoas quem vê só o top 10 fala, gente, mas e Tropa de Elite? Mas tá ali, eu acho, entre a 20ª e 30ª posição, não sei. Do Padilha entrou o Tropa de Elite e entrou o Ônibus 174 também. Isso foi uma coisa que eu achei muito bacana, presença de documentários, né? Entrou Martírio também, tem 2 do Coutinho, a gente falou. Isso é muito... Não, isso foi muito legal também, é isso. As pessoas ficam muito vidradas na ordem, né? No que ficou no top 10, mas eu, assim, tenho orgulho, assim, de ver algumas coisas nessa lista, em termos de representatividade mesmo. Serras da Desordem, super bem posicionado. Os filmes do Adirley Queiroz, né? Sim, Mato Seco em Branco Sai Chamas Preto, e o Branco eu acho que foi 14º lugar, sabe? É um filme difícil, é um filme que une ficção e documentário, e estava super bem representado. A gente tem o Ônibus 174. Foi bem legal ver essa força documental também. Sarinha, pra gente encerrar, seria o teu filme número 1 desse século XXI? Qual é o teu filme favorito do Brasil? Quer mesmo que eu eleja o meu favorito? Escolhe um do top 10 ou dos 50, escolhe aí o teu favorito. Eu já sei, eu acho, na verdade. Eu nem sei qual é a posição dele, mas eu vou falar Bacurau, que eu acho que tinha que estar no top 10. Isso é uma das minhas grandes revoltas. Não tenho grandes revoltas, mas se tivesse uma revolta, seria essa. O Bacurau ficou à frente do Aquarius, né? Ficou em qual? Tá entre os 20, eu acho, não? Eu acho que tá entre os 20, Entre os 20. Da minha lista, 12º. Bacurau seria o teu número 1, sabe? Eu amo Bacurau, amo muito. Lucas, eu vou te dizer assim que dessa lista, eu acho realmente uma lista bem difícil, principalmente o top 10, quase difícil pensar do que tirar para botar outro, mas Jogo de Cena, para mim foi o filme mais, sabe, explosivo, assim, isso é cinema, sabe? Quando eu vi, eu me lembro, foi realmente muito chocante. Esse eu acho que seria o meu número 1, seria Jogo de Cena. E tu? Olha, te dizer, só primeiro a Sara falou de Bacurau, né? Eu achei que Bacurau fosse ficar, me surpreendeu o Som ao Redor tá na frente de Bacurau, mas eu gostei, sabe? Eu acho uma escolha não só por ser diferente, né? Mas eu acho que Som ao Redor é um filme mais interessante, assim, apesar de gostar muito de Bacurau também. Não, e gostar muito de Aquários, assim. Exato, os 3, eu acho os 3 baita filmes que merecem estar na lista. Até Retratos Fantasmas, eu acho que poderia entrar, porque talvez entrasse numa de 100, mas 50 ficou difícil. Mas, assim, em primeiro lugar, muito... Eu vou de Coutinho também, mas eu acho que eu iria de Edifício Master mesmo. Eu amo Jogo de Cena, mas Edifício Master eu acho que é um filme que revoluciona o documentário brasileiro. Eu acho que até o Jogo de Cena é um pouco de filhote dele, né? Sim. E todo o tipo de cinema, de documentário que o Coutinho começou a fazer depois ali, né? As canções também tem um pouco disso, então... E acho que também estaria no meu top 50 também. No top 50 talvez tivesse uns 5 Coutinhos ali.
mas eu acho que é difícil massa. Maravilha, pessoal. A lista completa, então, está no site do Globo, é isso, Lucas? É isso. E lá você também encontra vários recortes, algumas informações assim sobre isso que a gente falou um pouquinho da presença de mulheres, a presença de realizadores negros. Algumas listas individuais, tu mencionaste, algumas né? listas individuais. A gente falou também dos anos mais destacados ali. 2007, eu acho que foi o ano que com mais representantes. O ano de ouro é 2007. Achei que ia ser 2002, não, mas é 2007. 2007, né? Que é o ano de jogo de cena, é o ano de saneamento básico, é o ano de Tropa de Elite, então foi um ano ali bem representativo. Que legal, que legal. Lucas, onde é que te encontra o povo que está nos ouvindo e que quer acompanhar mais de perto o teu trabalho? Como é que são teus arrobas? Então, vocês me acham no Instagram, Lucas P. Salgado, e também no site do Globo, se vocês pesquisarem por Lucas Salgado, também tem uma página com todas as matérias lá. Inclusive, essas listas estão todas organizadinhas ali, você fácil achar. Maravilha. E Sarinha, quem quer saber mais das tuas opiniões, da tua visão de cinema, como é que as pessoas te encontram? @saralira.r, ou se precisarem de uma assessoria de imprensa, tô lá no @palavra assessoria também. Sara com H, Lira com Y. Vamos entender, botar direitinho. Tá aqui, ó. Tá aqui no vídeo aqui. Respeitem esse diferencial. Esses diferenciais. Lucas, Sarinha, muito obrigado. Lucas, parabéns por esse trabalho. Essa lista está muito bacana. Arrasou. Valeu, né? Muito orgulho, muito orgulho, muito orgulho. Gente, obrigado por terem aceito esse convite, participado. E agora a gente segue, então, com comentando os comentários. Bom, estamos agora no Comentando os Comentários, que é aquela parte, o momento do nosso podcast de aproximação, de estar perto de você, nosso leitor, nosso espectador, nosso ouvinte. Eu gravei uma crítica em vídeo de um dos filmes mais fofinhos dessa temporada, que é Smurfs, né? O @HQSuper1651. HQSuper1651 deixou um comentário lá na crítica em vídeo. Eu não gostei. Não consegui assistir nenhuma parte do filme por causa da agonia. Depois de ter assistido a todos os filmes dos Smurfs, eu acho que esse foi o único que realmente foi ruim, porque é infantil demais. Eles não concentraram na história direito pra mim. Foi mal construída. Eles tentaram usar piadas. O filme todo não funcionou. Poxa, HQ, pena, eu gostei. Eu te confesso que eu achei divertido. Tem ali na crítica em vídeo, tem crítica em texto também dos Smurfs. Eu achei divertido, eu achei melhor que a animação anterior. E em certos aspectos até melhor também que os live actions, hein? Então acho que os Smurfs estão num bom caminho. O HQ Super não curtiu muito. Você que está nos ouvindo, curtiu? Gostou de Smurfs? Um outro recado agora também foi do Vitor Hugo, meu colega aqui no Papo de Cinema. Ele gravou uma crítica em vídeo de June e John, um filme escrito, dirigido por Luc Besson, realizador francês, filmando nos Estados Unidos, e não confunda com Johnny June, é June John no filme dele. E a Ediene Rodrigues deixou um comentário lá. Não gostei. O ator principal é maravilhoso, mas o filme não gostei, achei muito doido e o final é sem pé nem cabeça. Poxa, o pessoal tá criticando os críticos aqui. Realmente não foi um consenso o June John, tem muita gente que não gostou do filme, mas o Vitor gostou. Então ali, ó, se você que tá nos ouvindo curtiu o June John, deixa aí a sua opinião. Falou? Esse é o podcast Papo de Cinema, os 50 melhores filmes brasileiros do século XXI. Semana que vem a gente volta com mais podcast Papo de Cinema. Beijo, tchau!